Aleluia. Bondoso Deus, grandioso Pai Celestial. Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor Jesus Cristo. Porque nós cremos, Senhor, que reunidos em Teu nome, o Senhor se manifestará em nosso meio. Porque isso é uma promessa Tua, ó Deus. E somos herdeiros das Tuas promessas, ó Pai, nesta noite, aonde o sol se pôs, ó Pai, para que a lua pudesse brilhar com glória. E Deus assim a escuridão tomou conta, como um sinal de que este mundo nesses últimos dias tem vivido em trevas. Mas uma hora dessa o teu sol da justiça raiará novamente, ó Pai. E porque ele vive eu posso crer no amanhã. E esse sol raiará dissipando toda a escuridão, e não haverá mais escuridão. E tudo que anda na escuridão também irá se dissipar, irá se esconder, porque a luz do Senhor tem brilhado nesses últimos dias. Através deste pequeno povo, através desta mensagem, ó Deus, desta palavra revelada. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Diga, igreja, aleluia. Aleluia. Fale só esta palavra. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, dita em todas as linguagens, até em japonês se fala aleluia. É a linguagem universal. Aleluia. Aleluia, Jesus. Fala-nos nesta noite, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. É universal, aleluia. Em todas as linguagens diz aleluia. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós tivemos um momento regozijante hoje pela manhã. Eu confesso que até agora eu estou sendo abençoado pelo culto da manhã. Foi uma coisa tremenda. Foi lido o capítulo 11 de Hebreus. E eu quero tomar o capítulo 10 nessa noite. É o capítulo 10, o versículo 22 do livro de Hebreus. Eu estou com uma mensagem aqui, Melquisedeque, o grande príncipe rei. Eu irei ler os mesmos parágrafos que eu li lá na igreja de pedra, como o pastor falou, de pedra. É porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. É a revelação de Jesus Cristo. Eu creio que tem tudo a ver com o que foi dito pela manhã. Eu gostaria de tomar uma pequena palavra para a gente meditar. Convicção. Convicção. Cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Certeza de fé é convicção. Tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Aleluia. Amém. Assentai-vos. Que o Senhor
acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. E no capítulo 11, como foi tomado hoje pela manhã, o versículo 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, no plural, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Que povo é esse? Qual é esse povo que tira a força da fraqueza, a não ser o povo de Jesus Cristo? Porque eles creem que Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Glória a Deus. Alcançaram promessas. Hoje, pela manhã, uma coisa muito gloriosa que eu ouvi foi que quando Deus, ele questionou a Moisés a respeito de por que Moisés estava clamando ali em frente ao mar. Por que clamas, Moisés? Manda ao povo que marche. Manda ao povo que marche. Moisés, ele fraquejou. Eu espero que isso não soe como um sacrilégio, mas ele fraquejou na convicção da qual Deus tinha dado a promessa para ele. Deus deu aquela promessa, no singular, de que eles iriam tomar a terra prometida. A promessa. Porém, no decorrer do caminho, isso não impediu que outras promessas viessem a acontecer e abençoar a Israel. Então, é de fé em fé, é de promessas em promessas, até nós alcançarmos a promessa que é o arrebatamento. E Deus fez isso justamente porque Deus, durante a jornada de Israel, na qual ele ia dar aquela promessa, ele deu outras promessas menores, como nós ouvimos aqui, algumas migalhas ele deu para Israel, para provar que Israel não estava só no deserto, que naquele momento ele não estava só, que Deus estava com eles. E aquilo era promessa. Nós também temos essa promessa de que Deus estaria conosco, de que Ele está conosco aqui nessa noite. Porque Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Outro dia eu me indaguei a respeito desse até. Até a consumação dos séculos, eu estarei convosco. E depois disso? Depois disso, é nós que estaremos com Ele. Glória a Deus! Ele estará conosco até a consumação dos séculos aqui. Mas depois disso, esse até é porque nós estaremos com Ele lá na eternidade. Isso é promessa, igreja. E nós temos que estar convictos dessa promessa. Às vezes nós esquecemos da promessa que Deus nos deu, e a gente começa a fraquejar, a nossa fé começa a esfriar. Ele é fiel para cumprir a sua promessa. Amém? Vamos ler um pouco. Parágrafo 79, da mensagem Melquisedeque. Aí está você, é a promessa de Deus, que ele jurou que ele o faria. Ele jurou. Não importa quantos se levantem para tentar simular ou personificar isto. Quantas coisas se levantem para tentar contradizer isto ou abater isso. Isso seguirá adiante e interminavelmente para sempre, diz o profeta. Pois Deus tem jurado por si mesmo que ele cumpriria isto.
por si mesmo. Ele não jurou por ninguém, porque não havia por quem ele jurar. Se eu falho em pregar isto e decepciono, Deus levantará alguém em meu lugar para seguir adiante com isto. Se você falha em crer nisto o quê? Nas promessas de Deus. Se você falhar em crer nessas promessas e na promessa de Deus, haverá alguém entrando em seu lugar para crer nisto ao invés de você, pois Deus tem jurado que ele o faria. Ó, que consolo isso nos dá, diz o profeta. Isso nos consola. Quantas pessoas deixaram de crer nisso e nós tomamos o lugar dela porque nós cremos. Quantas pessoas ficaram para trás quando se depararam com esta promessa? Mas só que o sol da justiça brilhou para nós e nós estamos aqui hoje crendo firmes, convictos de que Deus é fiel para cumprir a promessa dele. E a parte bonita disto, meu amigo cristão, o 80, é de pensar que agora nós o temos em evidência. Nós temos a evidência dele. Nós não temos a evidência de que Deus é conosco, de que ele tem caminhado conosco por esse deserto. Nós o temos aqui em bênção. Quantas bênçãos ele nos dá. Nós o temos em poder. Nós o temos em poder, nós o temos em milagres, nós somos um milagre. Nós o temos em sinais, ele tem dado sinais de que ele está conosco. Nós o temos em uma fotografia. Nós o temos em uma fotografia. Nós o temos em toda a maneira que ele o prometeu, até mesmo mais do que ele prometeu dar-nos. Oh, que consolo isso nos dá! E é infalível, é a verdade, diz o profeta. A verdade não do homem, essa verdade não é nossa, é de Deus. Não a verdade de algum mestre ou filósofo, porém é a verdade do Deus Todo-Poderoso, aquele que prometeu. Aleluia! E que esperança nos dá. Ele nos dá essa esperança em suas promessas e nós nos firmamos nela, nos agarramos nessas promessas e estamos convictos de que ele é fiel para cumprir. Não se admire que nós possamos cantar: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Ao vir cercar-me a tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Está firmada no Senhor a sua fé nesta noite? Não se preocupe, quando vier a enfermidade, é só você cantar: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Quando vier a tentação, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Quando vê aquela barreira que você acha que é intransponível, em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Em nada ponho a minha fé. Coloque a sua fé nessa promessa. Descanse, confie e veja o que Deus fará. Irmão, foi ele que nos prometeu, não foi homem. Foi Deus. Foi Deus que nos prometeu. E não se esqueça disto. Em nenhum momento não se esqueça de que foi Deus que lhe prometeu. Não importe o que você passe aqui durante esta vida. Essa vida é curta. Nós somos forasteiros aqui. Há uma coisa melhor para nós na eternidade. Não se frustre se você passa por problemas, se você tem enfrentado uma enfermidade. Como nós ouvimos aqui, quando Deus ele nos cura de uma enfermidade, possivelmente logo no outro dia aparece uma outra enfermidade. Mas quando ele nos salva, ele só nos salva uma vez.
Então não se frustre, você pode ir para a sepultura com uma enfermidade, mas chegará um dia que Deus te levantará de lá transformado, para viver na eternidade onde não haverá mais enfermidade, não haverá mais cabelo branco, irmão Damião, não haverá velhice, somente gozo na presença do Senhor. Ele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se é popularidade, 81, se é nossa igreja, se são nossos amigos, nossa companhia, seja quem for, se é nosso médico, se é nosso sacerdote, se é nosso pregador, todos os outros terrenos são areias movediças. Cristo somente. Areia movediça. Cristo é a rocha, Ele é a pedra. Ele é firme, Ele é fiel. E todo aquele que já chegou a avançar neste grande campo de luta, você tem lutado? Você tem lutado? Continue, persevere, persevere. Você é guerreiro de Deus, Ele é o nosso general, é Ele que está à frente da batalha, Ele é especialista em guerrear. Nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perderá. Não é você que vai perder, porque você faz parte do exército dEle. Às vezes nós encaramos, o inimigo nos fere, nós muitas vezes tomamos a fila da ceia mancando, mancando, mancando. Mas nem os coxos errarão o caminho. Nós estamos continuando vencendo, porque Ele venceu por nós. Aleluia. E todo aquele que já chegou a avançar neste grande campo de luta, foram homens e mulheres que permaneceram sós nas convicções. Porém, não só, mas com Deus. Quando tudo mais falhou e caiu em volta deles, eles permaneceram calmos. Calmos. Se acalme. Se acalme, não se agite. Confie. Confie na promessa. Ele está conosco. Ele está com você, meu irmão. Ele está com você, minha irmã, neste campo de batalha. E é na hora mais precisa. É naquela hora quando você diz que você não dá mais conta. Quando você não aguenta mais as dores, irmã. É a hora que Ele se manifesta. Abraham Lincoln do passado estava convencido que ele estava correto. O profeta fala muito de Abraham Lincoln. Ele permaneceu só nas suas convicções, porém ele provou e selou seu testemunho com seu próprio sangue. Coisa boa é quando Deus dá testemunho da gente, como foi dito hoje de manhã aqui pelo nosso pastor. O profeta, ele menciona aqueles dois rapazes quando estavam ali no museu, aqueles dois homens de cor, olhando ali na vidraça, na exposição, e lá dentro havia uma veste cheia de sangue. E o profeta viu aqueles homens chorando, derramando lágrimas. E ele chegou neles e perguntou: o que é que está fazendo com que vocês se emocionem tanto assim, irmãos? Eles disseram: você está vendo aquela roupa ali? Aqui em nossas costas há marcas de chicotadas. E aquela roupa ali é de Abraham Lincoln, ela está ensanguentada. Foi através daquele sangue que nós ganhamos a liberdade nos Estados Unidos. E o profeta disse assim: aleluia, glória a Deus. Se o sangue de Abraham Lincoln pode emocionar dois homens desse jeito, o que pode fazer o sangue de Jesus Cristo, na qual uma gota só é suficiente para limpar o pecado de toda a humanidade? Você tem valor, irmão. Aquele sangue limpa o seu pecado porque você tem valor.
O profeta também menciona de 2 homens, na qual eles estavam em uma exposição científica. E ele chegou ali, ele viu 2 homens comentando que eles pegaram o corpo humano e derreteram aquele corpo humano, cremaram o corpo humano, e dali eles tiraram uma colher de cinza e começaram a verificar os minérios que tinham ali, os minerais que haviam naquela cinza de um ser humano. E eles constataram que eram 16 elementos que há no nosso corpo, os mesmos elementos que há no pó da terra. Os mesmos elementos. Aí ele viu 2 homens conversando e eles chegaram à conclusão de que se fosse valorizar, colocar no valor de dólar, aquilo não valeria mais do que 84 centavos de $1 naquela época. Se fosse tirar os minerais de valores ali daquele corpo. O profeta diz que nós não somos mais valiosos do que a roupa que nós estamos vestindo. Isso nos diminui diante de Deus. Faz nós se sentir pequenos. E eles chegaram a essa conclusão. Aí um olhou para o outro e disse assim: John, nós não valemos muito, John. O irmão Brana bateu na costa dele assim: espere um momento. Esse corpo não vale nada, mas dentro de você há uma alma, na qual vale mais do que 10.000 mundos. E Jesus Cristo derramou o seu sangue por esta alma, para nos colocar na eternidade junto a eles. Confie, seja convicto dessas promessas. Jesus Cristo permaneceu só em seu dia. 83. Como um exemplo que cada homem, nas suas convicções da verdade eterna, a palavra de Deus, na verdade eterna de Deus, que tome o seu lugar posicionalmente e permanecerá só, porém não só com Deus, o companheiro invisível. Deus é o companheiro invisível que nos segue através da jornada da vida, através das sombras, dos vales das sombras da morte, através da enfermidade, através do problema, através da provação. Ele é o companheiro invisível, ele está conosco, ele está aí em você. E para dentro da eternidade, ele ainda irá conosco e será Deus. Ele é Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos prometeu e é fiel para cumprir. Permaneça firme, convicto nessas promessas, meu irmão. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.